Entendendo a Bíblia, com o pastor Marcos Gruvira. Bom, depois do período do Pentateuco, que é o período em que Moisés conta a história da criação do mundo, até o momento em que o povo está no deserto, esperando para entrar na Terra Prometida. Esse é o período do Pentateuco que eu narrei para vocês. Nós entraremos num outro período agora, porque Moisés deixa o povo, Moisés sobe no monte e a Bíblia diz que o próprio Deus sepulta o Moisés. Então Moisés sai de cena e passa agora a liderança do povo a Josué, o seu servo, aquele a quem Moisés discipulou, treinou para assumir a liderança do povo. A nação de Israel agora está à beira da terra prometida, do outro lado do Rio Jordão, não é? Pronta para atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra que Deus havia prometido a ela. Esse é o período dos livros históricos, os chamados livros históricos. Ao todo são 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São os 12 livros que narram a história do povo entrando na Terra Prometida, a Terra de Canaã, e o momento em que este povo está ali já na posse da terra, morando ali. Então esse período histórico vai falar dessa conquista dessa terra, vai falar também da restauração de Jerusalém, né, como após o período do cativeiro da Babilônia, né, vai falar desse retorno do povo depois do período babilônico. Então esses livros, chamados livros históricos, os livros de Josué até Esther, eles são livros que vão narrar esse período, que trata da entrada da terra na Terra Prometida até quando o povo retorna do exílio da Babilônia. Existem 4 temas principais nesses livros que nós chamamos de livros históricos. O primeiro tema principal é a monarquia, a instituição da monarquia. Até então, a nação de Israel não tinha um rei, não é, que a governasse. Agora vai tratar da instituição da monarquia. O segundo tema principal é a divisão do reino. Após Salomão, o reino se divide em 2 reinos: o reino do norte, que é chamado de Israel, e o reino do sul, que é chamado de Judá. Terceiro tema é o extermínio do reino do norte. A Síria, no ano 722, entra no reino do norte, lá em Israel, e conquista aquela nação, e se mistura com aquela nação, e traz a sua cultura para aquela nação, e o reino do norte ele é completamente exterminado. E o quarto tema principal é o exílio da Babilônia, lá no reino do sul, em Judá. A Babilônia invade o reino do sul, leva alguns cativos, não é? Eles passam 70 anos no cativeiro da Babilônia e 70 anos depois retornam para restaurar Jerusalém. Bom, esses são os 4 temas principais nesse período que nós chamamos de livros históricos. Nós vamos começar com o primeiro livro dos livros históricos, que é o livro de Josué. O livro de Josué relata desde esse momento em que Moisés sai de cena, né? Moisés morre
E aí Josué assume a liderança do povo, e esse livro de Josué, ele relata a entrada dos israelitas na terra prometida por Deus, sob a liderança de Josué. O autor do livro provavelmente era o próprio Josué, não é? Lá em Josué, no capítulo 24, no verso 26, dá uma pista de que talvez Josué seja o autor, quem escreveu o livro. Diz assim, Josué 24, 26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo. Olha, note bem o que diz lá. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Então diz que foi Josué quem escreveu. O livro de Josué, muito provavelmente, é uma continuação do Pentateuco, uma continuação dos 5 primeiros livros escritos por Moisés. Josué resolveu então fazer como o seu discipulador, o seu treinador Moisés, e resolveu escrever também, deixar escrito toda essa conquista da terra. Os personagens principais do livro de Josué são 4. O primeiro deles é o próprio Josué, que é o grande general que vai conduzir o povo, agora liderar o povo, para que o povo entre na terra de Canaã e tome posse de toda aquela imensa região, do sul até o norte. E talvez é, sem dúvida, o grande personagem Josué. Um outro personagem que é central é Caleb. Caleb, quando nós lembramos lá de Números, do Pentateuco, Números capítulo 13, Caleb foi, junto com Josué, um daqueles espias que Moisés enviou para olhar a terra. E Caleb foi, juntamente com Josué, o único espia, o único espião que voltou com um relatório positivo, que não voltou com um relatório como os outros 10, que voltaram amedrontando o povo, colocando medo e incredulidade no povo. E Josué, junto com Caleb, aliás, junto com Josué, daquela geração que há 40 anos atrás estava lá em Cades Barneia, em Números capítulo 13, então Caleb e Josué foram os únicos daquela geração que entraram na terra, como o próprio Deus havia dito. Nós falamos sobre isso quando eu falei do livro de Números. Um outro personagem central é Raabe. Raabe, a meretriz, aquela que morava em cima, tinha uma casa em cima da muralha de Jericó. Aquela Raabe foi quem recebeu os espiões, os espias enviados por Josué para olhar a cidade, ver a muralha de Jericó. Raabe foi quem escondeu esses homens, quem protegeu esses homens na sua casa, com a própria vida até, correndo o risco de morrer, mas protegeu os homens. E por isso foi poupada por Deus na destruição da cidade de Jericó. Um outro personagem é Acã. Acã é aquele personagem que é central também na história de Josué, porque Acã é aquele personagem que negativo, vamos dizer assim, que teve uma história triste. Depois de derrotada a cidade, Acã e sua família recolheram os despojos que Deus havia dito que eles não deveriam fazer, E eles recolheram. E o que aconteceu? A família de Acã foi morta no vale, que hoje é chamado Vale de Acor, ou Vale de Acã. Acã quer dizer matança, tragédia, assassinato, certo? Por isso é um personagem negativo, mas é também um dos personagens
principais do livro de Josué. Existem 4 principais acontecimentos no livro de Josué. O primeiro deles é a passagem do Rio Jordão a pés enxutos. Está lá no capítulo 3, a partir do capítulo 3. Ou seja, o povo está a leste do Rio Jordão agora, precisando atravessar o rio para poder tomar posse da terra. O que é que Deus faz? Deus faz o mesmo milagre que ele fez no Mar Vermelho. Ele abre o Rio Jordão para que a nação de Israel passe a pés enxutos, assim como passou no Mar Vermelho. O que é que Deus estava querendo com isso? Deus estava respaldando a autoridade e a liderança de Josué. Era Deus dizendo para o povo, para a nação assim: olha, Moisés morreu, mas eu deixei Josué. E para provar para vocês que Josué é o líder que eu escolhi, eu vou fazer o mesmo milagre que eu fiz no Mar Vermelho. Deus estava querendo dar autoridade para o líder Josué. E aí abriu o mar da mesma forma como fez com Moisés lá no Mar Vermelho. Abriu o Rio Jordão e o povo atravessou a pés enxutos. Um outro acontecimento principal foi a queda dos muros de Jericó. Nós conhecemos bem a história, está lá no capítulo 6 do livro de Josué, como milagrosamente uma muralha que tinha até casas, era tão larga e tão indestrutível do ponto de vista humano, que pessoas moravam em cima do muro, tinham casas em cima do muro, de tão largo que era o muro. Você imagina uma muralha daquela cair somente com sacerdotes tocando trombeta, o povo gritando e marchando ao redor. E Deus fez a muralha despencar, aquela muralha que do ponto de vista humano parecia indestrutível. Então esse é um ponto central, um dos pontos principais do livro de Josué. No capítulo 10 nós temos também um outro acontecimento, que foi quando Josué precisava lutar e precisava de mais um dia. Ele precisava que não escurecesse. E a Bíblia diz que ele orou e Deus fez o sol e a lua pararem nos seus lugares, né? Ou seja, Deus fez com que houvesse mais um dia. Naquele dia não teve rotação, não teve traslação, parou tudo. Deus fez mais um dia acontecer. No capítulo 10 de Josué está esse grande milagre, narrado essa grande história. O quarto acontecimento principal do livro de Josué é a distribuição da terra. Sim, quando Josué agora reúne, depois de passar pela cidade de Jericó e destruir a cidade, as suas muralhas, ele continua avançando e agora ele se encontra com a terra prometida. Aí o que Josué faz? Reúne toda a nação, os líderes de cada tribo, das 12 tribos, e começa a distribuir as terras. E sendo que Caleb, fica com a melhor parte, fica lá com aquela região do Monte Hebron. Então, e ele começa a distribuir, a não ser para os levitas, que não tinham, que a parte deles era cuidar do templo, a parte deles era cuidar do serviço, da adoração ao Senhor Deus. Então, fora os levitas, a tribo de Levi, todas as outras tribos, cada um foi para seu lugar, foi para a sua terra, para a sua região, para lá morar, para lá conquistar, para fazer a sua sobrevivência ali naquela região, naquela terra. Isso acontece do capítulo 13 até o capítulo 22. E, finalmente, o livro de Josué encerra
com Josué passando as últimas instruções, no capítulo 23 e 24. Josué já idoso, já velho, sabendo que iria morrer, né, em breve, ele chama os líderes das tribos e ele começa a passar as últimas instruções, e essas instruções são para justamente lembrá-los de que eles não deveriam deixar a sua aliança com Deus. Era uma renovação da aliança com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Era Josué dizendo: olha, a terra para onde vocês vão entrar, para onde que vocês estão tomando posse, já tem alguns povos, e esses povos já têm os seus deuses. Não adorem os deuses dessas nações. Continuem fiéis ao único e verdadeiro Deus que te trouxe até essa terra. Era esse tipo de renovação que Josué estava fazendo com o povo, a renovação da fidelidade ao Senhor. E é justamente no capítulo 24, no verso 15, que Josué diz a famosa frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entendendo a Bíblia, com o pastor Marcos Gruvira.